que bênção, né, irmãs? Dá vontade de ficar aqui cantando, né? Cantando e cantando. Mas agora nós ainda vamos para uma parte ainda melhor, né? Que é ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, nesse momento, eu queria chamar aqui a Renata. A Renata é membro lá da Igreja Batista Maranata, né? O pastor da Renata é o pastor Sacha, Alexandre Mendes Sacha, que já esteve aqui com a gente várias vezes, né? Conhecido aqui da nossa igreja. Ela é lá de São José dos Campos, mora em São José dos Campos, não sei dizer se ela é de lá, talvez ela diga. E ela serve como conselheira bíblica, é envolvida com discipulado, estudos bíblicos para mulheres, trabalha na Editora Fiel, né, no editorial online do Ministério Fiel, escreve regularmente na coluna Vida de Ovelha, do blog Voltemos ao Evangelho, e é autora do livro A Arte da Guerra para Mulheres Cristãs, além de professora do Seminário FOC. Eu tenho certeza que eu não falei tudo aqui. Ela deve ter envolvimento com várias outras coisas, né? Que a gente vai ouvir aqui um pouquinho. Isso aqui eu peguei no Instagram, porque eu tenho certeza que se eu pedisse para ela, ela não ia me falar, né? Então eu peguei no... Acho que eu peguei na Editora Fiel, na verdade. E obrigada, Renata, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, abençoando as nossas vidas, tá bom? Eu vou chamar aqui a minha amiga Charlene, esposa do presbítero Heitor, para orar por você nesse momento, obrigada, tá bom? Fica à vontade. Senhor, que o Senhor esteja agora abrindo os nossos corações para ouvir a Tua palavra, aquilo que eu tenho certeza que o Senhor já falou para Renata nesses dias. Que seja um momento que seja agradável aos seus olhos, que os lábios dela sejam palavras Tuas. E assim estejamos atentas para ouvir a Tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, ovelhas. Não tenho nem como dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A Igreja Cristã Evangélica, eu tenho estado bem envolvida com vários ministérios da Igreja Cristã Evangélica, graças a Deus, porque nós podemos nos unir e servirmos umas às outras. E esse vai ser o tema nosso aqui, né? Caminhando Juntas, está aqui, né? Caminhando Juntas. E a Aline fez uma boa apresentação, não preciso mais do que isso. Eu só queria falar um pouquinho desse livrinho, que eu trouxe algumas unidades para vender. Mas esse livro, o formato digital dele, tanto em EPUB, que é no Kindle, como PDF, é gratuito para você baixar. Porque a ideia é que todas nós sejamos essa tropa de eleitas que permanecem em Cristo até que Ele venha. Então, é um treinamento aqui para você pensar. Esse livro tem 7 capítulos, você vê, ele é enorme. Então, você vai ler numa sentada, tenho certeza. Olha, a gente vai começar falando aqui sobre quem são os nossos inimigos. Então, quem são os nossos inimigos? A carne. A nossa própria carne, né? Nós temos o mundo e o próprio diabo. Nós vamos falar também o cerco inimigo. Como que o inimigo faz para nos deixar sem alimento? Ou para nos deixar com alimento envenenado de falsos mestres? Então, como que ele faz isso? Ele vai nos cercar, ele vai muitas vezes fazer com que a gente ande com mortos-vivos. Então, vai estar bem explicadinho aqui, fazendo uma analogia com os castelos medievais, como que eles invadiam, eles usavam as brechas das muralhas para invadir os castelos e entravam por essas brechas para ganhar o povo, para render o povo. Então, a gente vai falar sobre aonde você está sendo rendida. Você tem que se render aos pés de Cristo, não ao inimigo. Então, a gente tem que ficar atenta. A gente vai falar sobre os territórios de guerra. Quais são os territórios de guerra? O inimigo usa a nossa mente, que é o nosso território, para fazer guerra lá dentro. Vocês sabem disso, né? Ele usa o nosso coração também para fazer guerra dentro do nosso coração. E ele usa o próprio território dele, que hoje é o mundo. O mundo está dominado pelo inimigo, mas o mundo não é dele. Jesus virá e ele vai redimir essa terra. E depois a gente vai falar sobre vestindo a armadura de Deus. Você não sai para a guerra vestida de qualquer jeito. E você sai para a guerra todos os dias. Você acorda e você já está em guerra. Então você vai saber que você tem que sair vestida apropriadamente. Porque, como eu sempre digo, você não vai para um casamento vestindo um chinelo havaiano, né? Você veste
um calçado apropriado. Depois nós vamos falar sobre a tropa de eleitas, como que você tem que ser treinada. O soldado não treina no dia da guerra, não é isso? Vocês não veem os soldados treinando muito tempo antes, tendo disciplina, acordando cedo, exercitando o corpo, arrumando o uniforme, aprendendo a mexer nas armas. Então, nós somos essa tropa de eleitas, nós temos que treinar antes da guerra. E depois, finalmente, a gente vai falar sobre o descanso da guerreira. Sim, nós temos um descanso, e nosso descanso é Cristo. Nós vamos falar sobre isso. E para encerrar, a gente vai falar de Celebrando a Vitória. Então, é um livrinho curto, mas eu sinceramente espero, se você não quiser comprar, você tem ele disponível, digital. Você não consegue baixar do celular, mas você consegue baixar ele pelo laptop. Então, fica aí o convite para vocês. Janeiro e fevereiro vai ter treinamento, vou dar um spoiler aqui, de guerreiras no meu perfil lá. Segue a gente que a gente vai ver o que a gente vai fazer aí de treinamento. Dito isso, minhas amadas, nós vamos falar hoje o primeiro tema. Eu dividi aqui em 3 partes, nós vamos ter 3 palestras, né, Aline? Nós vamos ter também um bate-papo, Aline? As pessoas já mandaram as perguntas, né? Ainda pode mandar pergunta? Não, acabou. Você não mandou pergunta, vem ver as dúvidas das outras, que pode ser que seja a sua. Então, vamos lá. Eu quero dar mais ou menos para vocês o que a gente vai falar aqui. Nós vamos ter 3 tempos, então, de palestras. E hoje nós vamos estudar Tito 2, que é onde começa ali o ensino para a mulher, especificamente sobre discipulado de mulheres. A Bíblia fala de discipulado em muitas partes da Bíblia. E nós, como discípulas do Senhor Jesus, nós temos esse trechinho pequenininho de 3 versículos, falando sobre o discipulado de mulheres para mulheres. Interessante, né, que Deus deixou uma ordem bem específica para a gente. Amanhã nós vamos falar sobre como que nós vamos fazer isso, suportando umas às outras. Como que nós vamos exercer a mutualidade no corpo de Cristo. E para fechar, eu quero deixar para vocês uma coisa um pouco mais prática. A gente vai fazer uma oficina, que não é uma coisa prática, assim, de você ter que fazer atividades escritas e tal, mas é para você fazer um autoexame. Da onde você está hoje, na sua atividade de discipulado, de aconselhamento, porque todas somos chamadas ao aconselhamento bíblico, e como que você está hoje no exercício da mutualidade dentro do corpo de Cristo. Então, essa última parte, eu quero que você faça esse autoexame do seu coração aí. Bom, então eu quero agradecer à igreja, ao pastor Eduardo, que fez o convite juntamente com a Aline. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu espero que a gente possa hoje contribuir umas com as outras aqui nas nossas atividades. Então, já quero agradecer a toda a organização, fui muitíssimo bem recebida. Estou com quitutes no quarto, que eu comi a tarde inteira. E muito bem cuidada, então muito obrigada, igreja, por esse cuidado todo, desde o meu transporte de São José para cá. Muito obrigada. Bom, irmãs, eu queria ver com vocês hoje uma coisa bem interessante. Imagine se seria possível você viver uma vida plena em Cristo, se você estivesse numa cultura, vê se você tem se você sente alguma coisa parecida, assim, imersa em mentiras. E além disso, uma igreja que fosse liderada por falsos mestres. Será que isso te daria a possibilidade de viver o verdadeiro evangelho? Esses mestres, eles só pensam nos seus próprios benefícios. E além disso, você pensa que você tem políticos corruptos e informações que não são confiáveis. Será que seria possível a gente viver o evangelho num contexto desse? E não para por aí.
conflitos internos dentro da igreja. Então, além das adversidades que chegam, né, ainda temos esses conflitos dentro da igreja por causa de falsas doutrinas. Então, o que acontece? Tem um abismo entre o que você aprende e o que você vive, porque as doutrinas são falsas, você não consegue viver aquilo. Talvez você tenha identificado aí alguma igreja, algum templo, algum local, né? Mas essa igreja da que a gente está falando aqui é uma igreja do 1º século, situada na Grécia. Mas ela é bem parecida com o que a gente tem visto. Então, pensa que as coisas não mudaram muito, né? Por que não mudaram? Porque o mundo está corrupto. Nós estamos todos corrompidos, todos somos pecadores. Isso só vai mudar quando o Senhor Jesus voltar. Então, nós vamos aprender sobre as instruções dadas pelo apóstolo Paulo, que era um veterano no Evangelho, para um jovem pastor Tito, sobre o governo da igreja e como as pessoas deveriam viver essa vida centrada no Evangelho e muitas outras instruções. Então, imagina o seguinte: a carta a Tito, que é essa carta que nós vamos estudar, é uma das cartas pastorais de Paulo, escrita ao seu filho na fé, Tito, ensinando a ele a maneira certa dele agir diante das igrejas como representante do apóstolo e como pastor. E vocês têm que orar, porque a minha voz está assim, de galinha manca. Então, vamos lá. Uma carta pastoral, o que acontecia com essas cartas? Geralmente, ela circulava numa região, entre algumas igrejas. Então, a gente chamava de carta circular. E essa carta aqui é uma carta pastoral enviada para Tito, mas Tito, ele era responsável por algumas igrejas, né? Então, o autor John Stott, que é um teólogo já falecido, ele afirma que a ênfase dessa carta é a doutrina e o dever do crente em 3 esferas da vida: na família, na igreja e no mundo. Então, a ênfase dessa carta vai falar dessas 3 esferas. A gente vai seguir adiante aqui. O autor da carta, então, é o apóstolo Paulo, e os receptores da carta eram o Tito, o jovem pastor, que era um gentil, que ele foi convertido ao cristianismo. E anteriormente a ele ficar nessa cidade, ele era companheiro de estrada de Paulo. Então, ele aprendeu com Paulo no discipulado. E também, além do receptor da carta ser Tito, eram as outras igrejas de Creta. Então, como eu disse, era uma carta circular. E o propósito dessa carta de Paulo a Tito foi instruir esse jovem quanto ao que ele deveria ministrar aos crentes nas igrejas em Creta. Paulo, então, queria que Tito soubesse o papel da graça de Deus. Será que a gente só pensa que o pastor deve saber só teologia, isso é suficiente para ele pastorear uma igreja? Para ele governar uma igreja? Não, nós dependemos da graça de Deus. Então, Paulo queria que Tito soubesse disso. E então, ele também queria que Tito soubesse que a graça de Deus que faz com que o povo promova boas obras, porque nós somos chamadas a boas obras. Então, o conteúdo da carta era para que Tito fosse instruído em como que ele ia fazer para colocar essas igrejas em ordem, porque estava uma bagunça. Vocês conhecem igrejas que têm bagunça, que estão com falsos mestres, enfim. Mas o que ele queria? Que Tito colocasse as igrejas de Creta em ordem, incluindo a designação de presbíteros qualificados. Ele ia designar presbíteros para essas igrejas, instruções a outros grupos sociais, mulheres, homens, jovens, idosos, enfim, advertindo então contra os falsos mestres. Será que nós temos falsos mestres hoje?
Agora está fácil de circular, as notícias são rápidas, né? Então, a ênfase da carta é que o povo de Deus precisa ser bom e fazer o bem. E isso se aplica especialmente aos líderes da igreja. O evangelho da graça, então, ele se contrapõe, ele se opõe aos falsos ensinos. Então, há um contraste de como as pessoas viviam antes de se converterem e a vida de bondade que acontece após a salvação. Será que você consegue olhar para a sua vida quando você não era convertida e você consegue perceber a diferença de quem você é hoje? O quanto você mudou? O quanto a sua mente é diferente hoje? Depois que você aprendeu do evangelho, ouvindo a palavra no culto público, estudando a palavra, será que você percebe que você é uma pessoa diferente hoje? Então, a carta, ela não aponta só para isso, mas ele fala também sobre evitar contendas e discussões tolas. Isso acontece muito no nosso meio, né? Às vezes a gente quer dizer que a gente sabe mais, então a gente fica discutindo por coisas que não edificam, que não levam a lugar nenhum. A gente vê muito isso na internet, né? Eu sou blogueira, trabalho num blog do Ministério Fiel, então eu posto as coisas e eu nem olho mais comentário, porque é algo que não leva a nada, né? Você nem conhece a pessoa que está discutindo, enfim. Mas ele está alertando, então, esse jovem Tito para não perder tempo com isso. Não perde tempo discutindo por coisas que não vão levar a nada, né? E havia, então, instruções para homens idosos, homens jovens, assim como para mulheres idosas e jovens e para os servos também. E Tito estava incumbido, então, de uma igreja bastante nova e bem pouco promissora. Imagina que esse jovem pastor foi enviado para uma cidadezinha, além-mar, lá longe, numa região bem difícil, que se a pessoa olhasse e falasse assim, não vou lá não, lá não vai dar em nada. Mas o jovem Tito foi. E ele tem que atuar em uma comunidade que os próprios membros, eles diziam assim deles mesmos, eles diziam assim: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esses eram os crentes cretenses. Dá medo, né? Então, a carta é um claro testemunho de que a igreja cristã não foi criada apenas para os ambientes amenos, onde você pensa assim, eu vou levar o evangelho, eles vão me ouvir, vão aceitar Cristo, vão querer aprender mais de Cristo e vai ficar tudo certo. Não é assim. Ele estava indo para um lugar que não tinha perspectiva de salvação. Muita gente iria desanimar. Mas o evangelho é justamente para essas pessoas que parecem perdidas e sem possibilidades, não é assim? O próprio Paulo era um deles, né? Então, além disso, o evangelho deve ser levado em locais com forte oposição aos falsos mestres. O jovem Tito estava sendo levado para um lugar que as pessoas eram chamadas de feras malignas. Bom, essas pessoas só tinham em mente o próprio lucro. Não mudou muita coisa, né? Os mestres cristãos, então, devem perseverar em sua tarefa de evangelização e de liderança dos convertidos para um estilo de vida que dê glória a Deus. Ou seja, não adianta aquela pessoa falar, não, agora eu vou na igreja, estou convertido, mas a gente não vê um sinal de fumaça de que aquela pessoa teve uma mudança de vida. E a gente diz que pelo fruto a gente conhece, né? Então, era essa a tarefa simples do jovem Tito. Então, esse jovem, ele aprendeu com Paulo na caminhada. Ele caminhou com Paulo há muito tempo. E assim que nós estamos aqui nesse propósito de caminharmos juntas, não é isso? E de aprendermos umas com as outras. E isso é importante. Então, a carta vai deixar claro que tudo se deve, então, à benignidade de Deus. Porque Deus é bom, nós estamos aqui hoje. Porque Deus é misericordioso, Ele nos chamou, nos escolheu e nos trouxe até aqui hoje para aprendermos mais de quem Ele é.
para aprendermos o que Ele fez e o que Ele fará por nós ainda. Então, a carta deixa claro que a benignidade de Deus é que nos dá tudo o que nós precisamos. A graça de Deus, então, como está em Tito 2,11, se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. Paulo também não deixa de fora, então, a volta do Senhor. Ele vai falar também nessa carta sobre isso. Ele fala lá em Tito 2,13, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, filho Tito, embora você esteja aí nesse contexto difícil, não desanima, porque nós estamos esperando a manifestação de glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente tem que olhar lá para o futuro, para a glória futura, para a gente poder se agarrar na esperança desse nosso Senhor e permanecer firme até que Ele venha. Então, minhas irmãs, eu quero convidar você para abrir Tito 2, e eu estou lendo aqui numa versão que chama Nova Almeida Atualizada. Eu não sei qual versão vocês usam aqui, mas é uma versão da ARA, Nova Almeida Revista e Atualizada. Ela muda um pouco os pronomes para ficar um pouco mais fácil, em vez de usar o tu, às vezes ela usa o você e tal. É uma versão que a gente tem adotado e eu tenho gostado bastante. Então, a gente vai lá para Tito 2 e eu quero que você me acompanhe. A gente vai ler Tito 2 inteiro, só para a gente ter uma noção da carta toda, do capítulo todo, mas nós vamos depois ficar só em 3 versículos, tá bom? Então, vamos lá. Tito 2, diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém? Então, essa é a carta, é a parte da carta de Paulo a Tito. E nós vamos ficar no versículo 3, 4 e 5, que são as instruções dadas especificamente para as mulheres. Mas vocês puderam ver, né, que ele dá instruções para os homens mais velhos, mais jovens, para as mulheres, jovens e mais velhas, e para os servos. Então, ele fala sobre essas várias categorias aí sociais.
E agora a gente vai destrinchando aqui, trechinho por trechinho. No versículo 1, nós vamos observar 4 características dadas como instruções às mulheres mais maduras. Então, ele vai falar: quantas mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Então, 4 características que essa mulher idosa ou mais madura, ela deveria ter. Uma conduta reverente, que envolve tanto o seu falar como o seu agir. Ela não deve ser caluniadora, não deve ser escravizada por muito vinho e, finalmente, que elas sejam mestras do bem. A conduta é o comportamento, é a forma como uma pessoa age, como ela se comporta, como ela se expressa. A palavra traduzida aqui para reverente é a junção de 2 palavras que significam sagrado e serviço. Ou seja, essa mulher, ela deve ter um serviço sagrado. Enfim, ela deve ter uma conduta reverente, quer dizer que ela tem que se comportar adequadamente, com bom senso. Tem um teólogo, um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, que ele descreveu essa mulher como aquela mulher que ela tem a vida consagrada a Deus. Será que você tem o hábito de se consagrar ao Senhor? De consagrar aquilo que você fala, aquilo que você faz, o que você pensa? Será que você pode fazer isso? Será que você tem feito isso? Então, essa mulher, ela deve se expressar. Uma das maneiras que ela vai se expressar é na forma como ela se veste. E ela deve se vestir de um modo que agrada a Deus. Seu exterior deve ser diferente do mundo, das mulheres do mundo, e seu interior, então, deve ser santo. Eu sou uma mulher hoje que vive sozinha. Então, eu sempre me olho no espelho, eu não tenho ninguém para falar assim: meu cabelo está bom, a maquiagem está muito forçada, e esse sapatinho. E daí eu peço para o Senhor, falo: e aí, Senhor, é assim que o Senhor quer que eu vá, né, para a luta de hoje? Ou estou muito masculina? Será que o Senhor me quer mais feminina, né? Então, eu tenho feito esse exercício, porque quem melhor do que me criou para saber como que eu devo me vestir, não é? Então, eu penso que Ele pode ser a melhor opinião na minha vida. Bom, então, ela deve se vestir de modo que agrada a Deus. Mas, como uma mulher pode ser reverente na sua conduta? Então, vamos pensar um pouco no vestir. Ela demonstra reverência na sua forma de vestir quando ela se veste modestamente, ou seja, ela não vai se vestir de uma forma sensual, provocativa, chamativa, né, para chamar atenção. Então, ela é feminina, mas sem ostentação e sem futilidade, sem exageros. Ela deve estar adornada, então, por boas obras, como nós lemos. Outra instrução para outro jovem pastor, que está em 1 Timóteo, você não precisa abrir, é curto. 1 Timóteo 2, de 9 a 10, diz assim: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então, Paulo escreveu para Timóteo, que também era um jovem pastor, na igreja em Éfeso, em outra região, e lá tinham mulheres que ficavam no templo, que eram as prostitutas do templo, e elas eram conhecidas pelo modo espalhafatoso, extravagante, porque elas precisavam chamar atenção, né? Vaidoso, e que chamava a atenção dos homens. Mas Paulo estava dando instrução, então, para que as mulheres cristãs não fossem identificadas como essas mulheres espalhafatosas e que queriam chamar atenção para o seu corpo. Isso faz sentido para você? Mas que se destacassem, então, pelas suas boas obras, que é uma outra forma de nós chamarmos a atenção, de nós nos destacarmos no meio em que nós estamos. Então, Paulo também instrui as mulheres para serem percebidas. O apóstolo Pedro também instrui as mulheres para que elas sejam percebidas pelas suas boas obras.
1 Pedro 3, de 3 a 4, diz assim: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Palavra maravilhosa, né? Docinha. Ela está dizendo, então, que as mulheres devem ter como atrativo a sua beleza interior. Não é um desafio para nós, na era do selfie, a gente ter a beleza interior destacada, aonde nós estamos? Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, na nossa vizinhança. Então, veja, a gente não está falando aqui de uma coisa legalista, né? De que não tem nada de errado das mulheres usarem joias, das mulheres serem vaidosas, das mulheres se arrumarem, ficarem bonitas, vistosas, não é? Nada de errado com isso. Nós não somos legalistas e nem queremos ser. Mas o que Paulo está falando aqui é que a mulher, ela tem que se preocupar muito mais com o seu interior do que com o seu exterior. E você deve pensar onde você tem gastado mais tempo. Porque de manhã é uma luta, né? Para mim é ter que fazer devocional, preparar as coisas que eu tenho para sair de casa para ir para trabalhar, me arrumar. Então, onde eu vou gastar meu tempo? Acordei atrasada, nossa, não vai dar tempo de fazer o devocional, porque eu tenho que me vestir ou porque eu tenho, enfim. Então, assim, onde a gente está gastando o nosso tempo vai mostrar, talvez, aonde a gente esteja crescendo mais. E será que esse é o caminho que nós estamos trilhando, é o caminho da mulher cristã? Então, pense nisso. E, então, o que Paulo está instruindo aqui é que a mulher, ela deve ter um espírito manso, como o próprio Cristo tem um espírito manso e humilde. Então, para você ter esse espírito manso, é necessário a gente contemplar Cristo, a gente ficar com Cristo mais tempo para aprender dele. E mansidão, então, é uma característica da pessoa cordata. Não é aquela pessoa que está sempre retrucando as coisas, né? Não, é aquela pessoa cordata, como Cristo foi. Elas não se rebelam contra Deus, elas não entram em contendas à toa, né? É uma pessoa tranquila, é uma pessoa que é calma, ela é uma pessoa que não é dominada pela ira, nem pelo medo. Ela exerce, então, o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. A mulher mais velha, então, ela é adornada por esse espírito manso e tranquilo. Seu coração é agradável ao Senhor, ela não é essa mulher que fica chamando só atenção externamente. E eu não sei vocês, mas eu quero ser essa mulher. Hoje eu desejo ser essa mulher. E eu oro para que toda mulher cristã possa ter esse desejo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo algumas coisas, que todas as vezes que eu sou muito forte, muito decidida, muito determinada, que quero fazer tudo na minha força, do meu jeito, eu espanto ajuda. Os homens, eles falam assim, ela é forte, ela faz do jeito dela, ela não precisa de ajuda, ela se vira. E ao contrário, quando a gente pode revelar, a gente não é uma patife de não fazer nada, não é isso que eu estou dizendo, mas quando a gente pode revelar a nossa feminilidade, a nossa fragilidade, a gente cria um ambiente onde as pessoas podem nos suportar, nos dar suporte, nos auxiliar. E o homem pode, então, complementar o papel da mulher, o homem complementa usando a força dele, a masculinidade dele. Então, você já pensou quando você entra numa loja de louças ou de cristais, você entra ali delicadamente para não esbarrar em nada, não derrubar nada, não quebrar nada. Então, quando você convive com uma pessoa que é essa pessoa que mostra uma delicadeza, você tem uma delicadeza para tratar com ela também. Vocês já pensaram nisso? Então, eu quero ser essa mulher como se eu fosse uma porcelaninha chinesa. A porcelana chinesa era uma coisa bem fina, bem delicada, para que as pessoas tenham delicadeza comigo. Eu também quero ser essa pessoa que doa delicadeza.
E isso é um dom que nós temos, que está dentro da feminilidade e que a gente acaba perdendo nesse mundão aí surrado que a gente, né, sai na rua e a cara da gente todo dia, né? Então, a gente precisa se lembrar que nós somos essas mulheres e que o próprio Senhor nos guarda, né? E, irmãs, nós dependemos da graça de Deus para isso. A gente não pode perder esse fio aí. Porque até isso a gente quer fazer na nossa força, né? Eu quero mudar hoje, eu quero ser essa mulher maravilhosa. Provérbios 31, não é assim, é um processo, né? A gente vai mudando dia a dia, cada dia a gente lapida alguma coisa. Hoje vai ser, escolhi a ira esse mês, então vamos lá, vamos enfrentar, vamos encarar a ira, vamos ver aonde que eu estou me exasperando, aonde que eu estou ficando irada. Então a gente vai lapidando, mas seja intencional, examine seu coração, né? Então, a minha pergunta é, onde você tem investido o seu tempo? De que maneira, então, você deseja ser atraente para as pessoas? De que maneira, com que tipo de enfeite você vai manifestar quem você é, né? Que tipo, então, de pessoa você vai atrair para o seu convívio? Que tipo de pessoa você vai revelar com a sua forma de falar, com a sua forma de se vestir? E outra área, então, que a gente deve ser reverente, então, é como a gente age e como a gente reage. A gente falou de vestimenta, agora a gente está falando de ação, de reação. A mulher mais velha, então, essa mulher madura aqui, quando eu falo mais velha, é madura, né? Ela age demonstrando amor. E não é qualquer tipo de amor, não é esse amor que a gente vê em filme Disney romântico. Não, mas é esse amor cristão. Ela tem boas maneiras, ela é uma pessoa agradável, ela não faz gritarias, ela não atropela as pessoas. Essa é uma mulher com uma feminilidade que o Senhor gostaria que a gente tivesse. Mas ela não é um protótipo de uma boneca que não faz nada, que ela é uma pessoa ativa, ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma pessoa compromissada com os outros, em tratar bem, em fazer o bem, mas ela é uma pessoa mansa e humilde em suas atitudes. E isso quer dizer o quê? Que ela confia no seu Senhor, que ela confia que ela tem um Deus e que ela pode se submeter às instruções desse Deus, porque quando nós obedecemos a Deus e exercemos a nossa feminilidade, Ele nos guarda, Ele nos protege. No Salmo 37 fala que o nosso direito vai aparecer como sol ao meio-dia, porque quem nos dá a justiça, nós estamos na justiça de Cristo. Então, nós precisamos confiar nessa justiça, porque Ele nos guarda, Ele nos prepara para que possamos viver uma vida mansa. Então, é importante que a mulher cristã, ela amadureça no seu caráter, e para isso a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que confessar muitas vezes as nossas dificuldades e às vezes pedir ajuda, caminhar junto com alguém. E lembre-se, né, é um processo, nós estamos num processo de santificação e o nosso esforço tem que ser constante. E eu sei que tem aquele dia que a gente não quer nada, né? Você fala, não dá, essa área aqui, essa coisa de ser cristão não é para mim. Estou indo embora. Mas não é bem assim, né? Para onde iremos? Então, assim como nossa dependência da graça do Senhor, nós temos que lembrar que Ele começou a boa obra em nós e que Ele mesmo vai finalizar. Filipenses 1:6 fala isso. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas tem dia que eu chego em casa que eu quero largar a Renata lá fora, pendurada no cabidinho lá fora, e falar, fica aí, criatura, que nem eu estou te aguentando hoje. Então, essas somos nós dependemos da graça de Deus. Uns dias nós estamos melhorzinhas, outros dias piorzinhas, mas o pecado está lá dentro, o mal habita em nós, e isso vai ser a nossa guerra até o Senhor voltar, e nós termos os benditos corpos glorificados, não é? Sem plástica, sem dor. A segunda coisa, então, que nós vamos abordar é uma característica que Paulo fala, que é não caluniadoras.
E pasmem vocês, no grego, que é a língua original que essa carta foi escrita, a tradução dessa palavra quer dizer diabolos. Lembra alguma coisa, né? Diabolos é a palavra, então, traduzida para diabo ou Satanás, que significa acusar, repudiar, dar falso testemunho, fazer fofoca. Inclusive, vamos abrir parênteses, pastor Sacha está fazendo uma série às 6:30 da manhã, só para as fortes e corajosas, que chama-se, que ele falou o primeiro dia sobre fofoca. Está gravada, Spotify, Deezer, no Instagram dele, muito boa, recomendo. Então, Paulo, recomendou ao jovem Timóteo também esse mesmo assunto. Então, parece que esse assunto é importante dentro da igreja, né? Mas acho que só acontecia lá no primeiro século, né? Agora acho que não acontece mais. Mas olha só o que ele fala lá para Timóteo, em 1 Timóteo 3:11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Então, esses são pecados muito graves. Nós temos assistido isso com frequência nos cancelamentos, nas redes sociais. Eu tenho certeza que você tem bastante notícias aí ruins de cancelamentos por causa de maledicência, de falsos testemunhos, de acusações feitas contra alguém que são mentirosas. E isso, então, a pessoa está causando um mal para uma pessoa que às vezes ela nem sabe quem é, está do outro lado da tela, lá no outro lado do mundo. Mas esse cancelamento aí que a gente assiste hoje nas redes sociais é a versão pós-moderna do que Paulo está falando aqui, das caluniadoras, né? Então, alguém foi caluniado em nosso lugar. E a gente precisa lembrar disso, para que nós pudéssemos ter a redenção desse tipo de comportamento, desse pecado, nós precisamos olhar para Cristo e lembrar que Ele foi caluniado por nós. Então, a ira de Deus, que era para vir sobre nós, caiu sobre esse nosso Senhor. E porque Ele foi caluniado, nós hoje podemos ser redimidas desse tipo de pecado. Amém? Como você pode olhar mais para Cristo? Nós precisamos olhar para Cristo, para lembrar o que Ele fez, quem Ele é, e como nós devemos nos moldar a quem Ele é. Nós podemos olhar para Cristo quando nós lemos as Escrituras. Nós podemos olhar para Cristo quando nós contemplamos quem Ele é. E Ele está aqui. Todas nós temos acesso, livre acesso, graças a Deus. Então, a mulher de Tito 2, ela não é uma mulher de calúnia. Ela é uma mulher da verdade. Ela fala a verdade. Ela está com seu coração preenchido pelas Escrituras. E isso é responsabilidade sua. Você precisa se alimentar. Ninguém vai fazer isso por você. É a sua responsabilidade. O princípio bíblico para as palavras que falamos pode ser resumido, então, em fale a verdade, fale o que é edificante e o que é de boa reputação. Lembra Filipenses 4:8 lá, né? Mas Efésios 4:29 tem uma boa palavra sobre isso e fala assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não é uma palavra boa essa daqui, né? Acho que é uma boa até para a gente memorizar, né? Então, não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Às vezes a gente fala palavras que a gente não precisa falar, que ofendem, né? É um som até que faz... Mas saia unicamente a que for boa para edificação. Será que o que você está falando vai edificar? Então pensa nisso antes de você falar, né? Conforme a necessidade, a gente não sai falando à toa, né? Dando qualquer conselho. Existe uma necessidade. E assim, então, transmita graça àquelas pessoas que ouvem. Então, essa é a mulher que não calunia, ela fala a verdade.
Também tem uma outra instrução que ele fala que não sejam escravizadas por muito vinho. Por que ele estava falando isso? Porque lá naquela ilha de Creta, nos cretenses, feras malignas, havia um problema grave de mulheres embebedadas. E embriaguez é uma obra da carne, como está descrita lá em Gálatas 5, do 19 até o 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Bom, qualquer forma de vício, minhas irmãs, é um tipo de idolatria. Um vício é algo que ocupa o lugar da sua adoração a Deus. Porque quando você tem um vício, é um ídolo tão grande no seu coração que você não consegue mais deixar o trono de Deus para Deus. Você põe o seu vício naquele trono. Ele lidera a vida de uma pessoa. Um vício lidera a vida de uma pessoa. Mas eu queria trazer, contextualizar, fazer uma aplicação para nós e pensar que nós podemos não nos embriagar com vinho, como aquelas mulheres de Creta. Mas pode ser que nós estejamos embriagadas com outras coisas. Será que a gente pode pensar em... eu tenho ouvido até falar sobre isso, daqueles 50 tons de cinza de mulheres embriagadas pela pornografia. Por mulheres embriagadas pela avareza, ou seja, pelo amor ao dinheiro, pelo romance. Nós não temos mulheres que ficam embriagadas pelo romance, sonhando acordadas. E outras coisas, então, que ocupem o lugar da nossa adoração, que podem se tornar vícios no coração de uma pessoa. E nós aprendemos na palavra de Deus que nós somos escravos do que servimos. E também que nós não podemos servir a dois senhores. Então, a quem você está servindo vai evidenciar o que você tem no seu coração. Mas, irmãs, Cristo também morreu por essa mulher que se embriaga. Cristo derramou a graça dele pelo seu Santo Espírito e ele se estende a toda pecadora que confessa o seu pecado, se arrepende e volta a servir ao Deus vivo. Olha só, o apóstolo Paulo em Romanos 6, 16 e seguintes diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Uma vez libertados do pecado, foram feitos servos de justiça. Nós somos hoje servos de justiça, pela graça de Deus. E Paulo finaliza aqui então, sejam mestras do bem. Ser mestra do bem e ensinar boas coisas se refere a um ensino informal, ao conselho e encorajamento que elas podem dar, em particular, pela palavra e pelo exemplo, umas às outras. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: não se trata aqui de um ensino formal, mas de uma pedagogia que se desenvolve na urdidura da vida. Poético, né? Então, é isso que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, comum. O ensino, então, seja formal ou seja informal, ele vai derivar de um relacionamento. E aqui é um relacionamento intergeracional, intergerações. Essa mulher, então, ela deve ter aprendido com o pastor, essa mulher mais velha, mais madura, pois Paulo está dando ordem a Tito, como lemos em Tito 2:1. Você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ele está falando para o Tito. Então, ele instrui a mulher mais velha na sã doutrina. Implica em ela mesma, então, ter aprendido a sã doutrina, para ela poder ensinar a sã doutrina para as mulheres mais novas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos aprendendo a sã doutrina. A mulher madura, então,
ela deve viver o que ela ensina. Ela deve... E assim, a mulher madura, ela não é uma mulher perfeita. Ela continua sendo pecadora. Mas ela é a pessoa que ela consegue se arrepender dos seus pecados, porque ela está sensível ao ensino do Espírito Santo. Ela se arrepende, então, dos seus caminhos. Ela confessa, ela pede perdão e ela retorna para o Senhor. Essa é a mulher madura. Ela vive aquilo que ela ensina. Ela não é perfeita, mas ela é uma mulher que faz um autoexame da sua vida. Então, qual é a oportunidade, eu quero perguntar para você, que você tem hoje de se relacionar com uma mulher de outra geração? Eu quero que você observe aí do seu lado, se você é a mulher mais velha ou a mulher mais nova. Não é? E eu quero mais do que isso. Eu quero que você pense que hoje você está numa posição e amanhã você pode estar em outra. Hoje você pode ser a mulher mais velha, mais madura, mas amanhã você pode ser a mulher mais nova. Percebe? Essa posição, ela muda. Depende do referencial, né? Quem está do seu lado, não é isso? E eu vou dizer uma coisa para você. Se você é uma mulher mais velha, eu quero te convidar hoje para você não deixar a oportunidade de ensinar uma geração mais nova de mulheres cristãs. Por quê? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque alguém, uma mulher provavelmente, falou com você. Ela te ensinou alguma coisa, ela te ensinou essa doutrina, ou ela te convidou para você estar aqui hoje. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o Evangelho não parou. Isso é graça de Deus. O Evangelho chegou até a gente. E é assim que o Senhor faz com que a igreja esteja em pé hoje, século 21. Com toda a bagunça que a gente está vendo, nós somos a igreja de Cristo. Não é uma graça de Deus isso? E eu quero dizer uma outra coisa para você. Se você é uma mulher mais nova, você também não desperdice a oportunidade de aprender. Porque, sabe o que acontece hoje? As mulheres mais jovens, elas têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, livre docência. Daí a mulher mais velha fala assim, o que eu vou ensinar para essa criatura? Então, a mulher mais nova, ela precisa ter humildade para ela poder aprender a sã doutrina com a mulher mais velha. E a mulher mais velha, ela precisa ter a sabedoria para poder se achegar a uma irmã mais nova, com todo esse conhecimento e informação que ela tem. Não se intimide. Todas precisamos umas das outras. E eu vou dizer agora para fechar para todo mundo, essa é para todas nós. Se você não ensinar a verdade para uma jovem, para uma mulher mais nova, muito provavelmente alguém está ensinando uma mentira. E isso é para nossa vergonha. Só vou dizer isso para você. É nossa vergonha quando a mentira se expande, se espalha e a gente fica calada. Porque é nossa responsabilidade andarmos umas com as outras, nos fortalecendo na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, verdadeiro Mestre e Senhor. Bom, então ambas as gerações, elas têm que estar dispostas e comprometidas a aprender e ensinar, pois a nossa posição então vai mudar de tempos em tempos, mas a palavra de Deus não muda. E sempre haverá uma geração mais nova que precisará conhecer ao Senhor. Eu estou ouvindo um miadinho de um gatinho aí, ou uma gatinha, que está chorandinho. Então, já temos uma geração mais nova. Temos duas jovenzinhas aqui, 14, 15 anos. 18? 16? Olha só, então aqui já temos aqui, mas eu vi meninas mais novas aqui, né? Na faixa de 12, 13 talvez. Olha lá. E temos aí um miadinho de gato aí no fundo, que eu não sei se é menino ou menina, mas enfim. E olha que coisa interessante, né? A mulher, geralmente, é a que fica com maior contato
com mais tempo em contato com as crianças, com os bebês. Então, olha que grande oportunidade de ensinar essa doutrina, não é? E não só isso, muitas vezes a mulher também é a que tem mais contato com as pessoas mais velhas, mais idosas, as tias, as avós, que são as cuidadoras dessa geração mais velha. Então, veja como o papel da mulher no nosso meio, no corpo de Cristo, é tão importante. É tão importante nós conhecermos essa doutrina. Eu quero estimular você a não perder o fio da meada, continuar estudando, porque, como diria o teólogo Sproul, nós somos todas teólogas, né? Ponto 2, instruindo as mulheres mais novas, que vai estar aí do versículo 4 a 5. E não desanime, porque só falta mais 2 horas a gente termina. Aqui, minhas irmãs, Paulo vai dar 6 recomendações de como a mulher mais velha deve instruir as mulheres mais novas. E ele fala assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Olha só, você vai falar assim: Renata, amar o marido, como assim? A pessoa casa amando, né? Jovens recém-casados que não amam o marido, que coisa estranha, né? Mas é a primeira instrução que ele está dizendo a Tito aqui. A primeira instrução é amar o marido e os filhos. Não parece estranho para você essa instrução? Como assim? Essa mãezinha que está com o bebê aí, está fácil de cuidar do bebê? De amar o bebê? Quando ele chora, quando ele acorda de noite, está com dorzinha, né? Não tem aquele momento do cansaço que é extenuante cuidar de outro ser humano, não é? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, muitas vezes, as mulheres, elas têm uma forma que não é muito correta na sua compreensão do amor. Quando Paulo instruiu os maridos a amarem as esposas, na carta de Efésios, ele disse que eles deveriam amar como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja, minhas irmãs? Ele chegou com um buquê de rosa, lindo, assim, falou: igreja, eu te amo. Foi assim? Não foi assim. Como é que Cristo amou? Na cruz. Então, como que Paulo ensina os maridos, então, a amar essas esposas com amor sacrificial. É desse amor que nós estamos falando. Efésios 5, 25 a 27 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. No entanto, a palavra grega usada no texto aqui para as mulheres amarem os maridos é diferente da palavra que Paulo usou para os maridos. A palavra empregada aqui para as mulheres, ela é o amor filéu, quer dizer que é um amor terno, amoroso, docinho, feminino, de mulher. As mulheres, então, elas devem ser ensinadas a amar. Sabe por quê? Porque naturalmente nós, mulheres, queremos mais receber do que ofertar. Sabe, quando o marido chega em casa e você fez aquele jantarzão, a casa está limpinha, você está cheirosa, arrumada. Daí você pensa assim, ele vai entrar triunfante pela porta da sala e vai falar: querida, que cheiro maravilhoso, que você é maravilhosa, muito obrigada. Mas aí ele chega exausto, exaurido, fala: amor, eu não vou nem jantar hoje porque eu estou tão cansado, eu quero só tomar um banho e ir para a cama. Aí você faz, não é? É assim que nós somos, porque aí você pensa assim: eu fiz tudo para ele, mas eu queria toda a atenção para mim. É desse amor que Paulo está falando aqui. Esse ensino que a gente tem que saber. Porque todas as vezes que você está mais preocupado com o bem-estar do outro, com o bem do outro,
menos você vai estar olhando para o seu bem, para o seu bem-estar. E, minhas irmãs, isso é um exercício lasqueira da gente fazer. Não é brincadeira, não. Então, graça de Deus, oração, autoexame e conhecer a palavra de Deus. Porque quanto mais de Cristo você conhece, você fala, se Deus desceu do céu para se sacrificar por mim, que nem pensava na existência dele, eu preciso fazer alguma coisa por esse Deus. É nesse amor, é nessa força do amor de Cristo que nós temos que tentar essa mudança. E todas estamos sob efeito da queda, todas somos afetadas. Algumas mais numa área, outras mais em outra área, mas todas estamos afetadas. Mas, amadas, em Cristo, nós temos a nossa mente renovada. Então, ganhamos um novo coração. Então, é possível aprendermos esse amor. Porque o amor, ele é o sinal da cruz, vocês já perceberam? O amor desce do céu verticalmente, se derrama no chão, até a última gota de sangue. Para quê? Para que a gente receba o Espírito Santo, para que então a gente possa se amar horizontalmente. Deus é perfeito. Outra instrução, serem sensatas. Sensata significa, então, ser uma pessoa prudente. Sensato é uma pessoa que tem autogoverno, que ela consegue dominar as suas paixões e viver de uma forma controlada. É fácil isso? Não é fácil. E eu vou te dizer uma coisa, se você não alimenta o seu espírito, a sua carne vai estar sempre dando nocaute no seu espírito. Percebe? Você precisa estar com o seu espírito forte, exercitado. Seu espírito precisa ir para a academia de Deus todos os dias, criar músculo. Me parece, então, que a mulher sensata é uma pessoa que analisa bem os fatos antes de tomar decisões. Ela é sensata quando ela administra bem os recursos que ela tem. E os recursos que ela tem não são só os materiais e financeiros, mas Deus te deu os recursos, Deus te deu dons. Deus te deu dons na sua mente, nos seus afetos, nas suas habilidades. E esses dons, minhas irmãs, é para servir o corpo de Cristo. Então, não esconda o seu dom, distribua o seu dom. Essa mulher, então, ela tem sabedoria. Ele também falou para as mulheres serem puras. É uma instrução para que as jovens sejam ensinadas a serem puras. Ser pura é alguma coisa que não é contaminada. Eu estou tomando uma água pura aqui, né? Vocês estão vendo, ela está bem clarinha. E a gente sabe que a gente, o tempo inteiro, está em contato com o mundo. A maior parte do nosso dia, a gente está sendo contaminada. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente vai ensinar as nossas jovens a protegerem, a terem as impurezas retiradas delas? Como é que a gente faz isso? A mente das jovens, então, não deve ser contaminada com os pensamentos impuros. Elas devem ter uma mente renovada e purificada pela palavra de Deus. Isso deve ser algo que elas têm que ter uma disciplina, assim como nós. Então, nós devemos ensinar as jovens a terem uma disciplina, para elas guardarem a mente e o coração delas na pureza. Filipenses 4:8 fala assim, no que pensar, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso que ocupe o pensamento de vocês. Há um bom exercício aqui. Quando você tiver com... Eu vou falar uma coisa aqui, que é uma sigla que eu inventei. Não é uma sigla de nada que a gente possa falar assim, isso daqui existe. Não. Eu falo de POC, que é o pensamento obsessivo compulsivo. Sabe aquele pensamento que você fica conversando com você mesma? Mas eu devia ter falado aquilo. Quando aquela pessoa me falou aquilo, por que eu não respondi? Meu Deus, como é que isso não vem na minha cabeça agora? A gente não fica assim, muitas vezes, com aquele pensamento repetitivo. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ocupar a nossa mente com o que é verdadeiro, com o que é respeitável, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável.
lute com seus pensamentos. Lute com os seus pensamentos. Ordene aos seus pensamentos como eles devem ser. Isso é ter domínio. O Senhor Jesus nos fala, então, quanto à contaminação do coração. Mateus 15, de 19 a 20. Diz assim a palavra de Deus: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não os contamina. Ou seja, nosso coração está doente, podrinho mesmo. E ele está contaminado pelo pecado, pelo mal que habita em nós. Então, para manter a pureza do seu coração, a gente precisa limpar, limpar e limpar e purificar. Salmo 19:8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, minhas amadas, isso aqui purifica a nossa mente, nosso coração. Se você não fizer a sua disciplina, e pode achar ruim esse nome, porque é disciplina mesmo, a gente precisa ter, você não vai conseguir se manter firme, porque o mundo invade a nossa vida. As coisas do mundo invadem os nossos pensamentos, os nossos afetos, até a gente adoecer o nosso corpo, não é assim? Porque nós somos um ser integral, uma coisa afeta a outra, né? Então, eu queria falar uma coisa para vocês. Depois que você purifica a sua mente e o seu coração, você não deve ficar contaminando de novo. Agora já está tudo limpinho, maravilhoso, posso contaminar de novo. É assim que a gente faz? Você limpa a sua casa, eu não sei quem falou para mim, mas falaram para mim ontem isso assim. Já sei que foi a moça que fez minha unha. Ela falou: Renata, o dia que eu limpo minha casa eu não faço nem comida, só para curtir aquele dia para a casa não sujar mais. E não é assim que a gente faz? Aquele dia que a gente limpa a casa, põe tudo em ordem, está tudo cheirosinho, limpinho. Você fala: ai, não vou sujar de novo. Não é assim? Aí chega o filho do futebol, com aquele pezão de lama, com a bola, né? Então, é isso, amadas. A gente vai, então, proteger essa pureza que a gente recebe pela graça de Deus. Então, protejam essa pureza, protejam, ajudem as meninas, as jovens, a se protegerem do mal, protegerem a pureza da mente, do corpo, do coração. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que coisa poderosa. Guarde o coração. Então, a jovem deve aprender a ter a sua mente e o seu coração. Elas devem aprender que o que entra na mente e no coração entra pelo ouvido, pelos olhos. O que você tem olhado? Quando meu filho era pequeno, eu falava para ele: você está com a cabeça quadrada hoje. Ele: porque você ficou muito na telinha. Está ficando do mesmo formato. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Precisamos ser sensatas, precisamos ser puras, precisamos ajudar as jovens a manter a pureza. Depois ele vai falar aqui sobre boas donas de casa. O que será que Paulo quer dizer com isso? Literalmente aqui o que ele está dizendo é que as mulheres, boas donas de casa significa trabalhando em casa. E o que Paulo quer dizer com isso é que ele está combatendo aqui a preguiça, a vida fútil de mulheres que não se ocupavam da sua verdadeira vocação, a que foram chamadas, que é amar maridos e filhos, porque ele está falando, lembra, para as jovens recém-casadas, né? Para que elas não tenham uma vida ociosa. Então, não é uma advertência aqui para que as mulheres não trabalhem fora, ok? Eu não falei isso, a Bíblia não falou isso, mas é para que elas não sejam negligentes com o seu principal e mais importante chamado, que é ser esposa e mãe. E talvez você ainda não seja esposa e mãe, mas você tem um chamado para a domesticidade, que nós perdemos isso na pós-modernidade. Então,
é só para você ter um equilíbrio aqui. Muitas famílias dependem da mulher trabalhar fora e, ok, Deus está vendo, nós estamos num mundo quebrado, isso faz parte da quebradeira, né, que todas as coisas estão corrompidas, mas você precisa ter um equilíbrio e saber que o lar é um lugar que nós fomos criadas para cuidar. Então, algo que nós devemos aprender com as mulheres mais velhas é como nós vamos lidar com isso. Como nós vamos lidar com o nosso tempo para cuidar da nossa casa, para cuidar do que é principal, que são as vidas que estão naquela casa e não a casa em si. E como que nós vamos administrar então isso. E talvez essas mulheres mais velhas já tenham essa experiência, esse conhecimento, essa sabedoria para poder te ajudar nisso. A outra característica aqui que ele fala que as mulheres, então, devem ensinar elas a serem bondosas. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque nós fomos geradas para boas obras. Mas atos de bondade exigem que nós pensemos mais nas outras do que em nós mesmos, não é assim? Ai, mas eu vou ter que sair de casa hoje para ir lá na casa daquela irmã. Não. É assim, muitas vezes que a gente está exausta, exaurida, sem força e sem vontade. E quando ele fala para a gente ser bondosa, ele está falando disso, que a gente tem que pensar mais no outro do que em nós mesmos, no nosso bem-estar, não é isso? Eu tive a semana passada, numa cidade no sul do Pará, do estado do Pará, e do aeroporto até essa cidade, eu nem vou dizer quanto tempo eu levei para chegar lá, tá? Mas até do aeroporto de Tocantins até essa cidade, no Pará, eram 6h30 de carro. Sendo que não tem condução, tá? Só dá para ir de carro, não tem ônibus, não tem trator, é alguém que tem que te buscar de carro. O casal foi me buscar, ele levou 6h30 para ir até o Tocantins, de carro, dirigindo. Fez um pit stop lá, me pegou no aeroporto e voltou 6h30 de carro. Ele dirigiu 13 horas seguidas. Ele podia ter pensado, não, quem é essa fulana aí que vem falar aqui para as mulheres? Não tem uma mulher mais perto aqui na esquina que pode me falar aqui? Tem que buscar lá, importar lá, São Paulo? Não é possível, né? Mas eles não pensaram assim, né? Esse casal é um casal, eles têm uma empresa familiar, largaram o negócio dele durante um dia de trabalho, deve ter um custo isso, né? E foram lá, se dispuseram a ir me buscar. Isso é pensar, eles pensaram no quê? Na comunidade dele. Estavam servindo a igreja, as mulheres da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Mas é cansativo, né? Mas é isso. Nós somos chamadas, então, para ser essas pessoas bondosas. Quantas pessoas será que não foram abençoadas por esse gesto? Né? Não só deles, mas de tantas outras pessoas envolvidas. Então, às vezes, a gente estava comentando outro dia de uma pessoa que tem um trabalho enfadonho e a pessoa está bem desanimada, né? E daí eu estava conversando com uma pessoa que é responsável por um jovem. E aí eu falei, ele não percebeu ainda como o trabalho dele tem abençoado vidas. Porque quando ele perceber isso, o trabalho dele vai deixar de ser enfadonho. Ele vai fazer aquele trabalho com tanto ânimo, pensando, quantas pessoas vão ser abençoadas pelo meu trabalho hoje? Então é isso, a gente não é chamado para nada. Alguma coisa, Deus sempre dá um fruto do nosso trabalho. Coragem. Então vamos lá, Deus nos exorta então para que a gente morra para nós mesmas, olha que coisa boa, e dediquemos mais a outra pessoa. Filipenses 2:3 diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Maravilhoso, né? Esse Deus é maravilhoso. Então foi assim que Jesus fez por nós, não foi? Ele não considerou superior a nós. Quando ele veio viver a nossa vida aqui, nesse mundinho tenebroso, deixou lá o trono do céu, veio viver aqui a nossa vidinha, nessa carninha fraca, e ele foi bondoso, e a sua bondade se revelou
Como? No amor. Morrendo a morte de cruz. Esse é o nosso modelo de bondade. E nós temos a graça. Acho que esse aqui é um dos últimos pontos. Sujeitas ao marido. Ouvi ranger de dentes agora. Bom, chegamos naquele ponto, então, nevrálgico aqui, né? Mas como é que a gente vai ensinar esse tema para as mulheres mais novas? Primeiro, nós mesmas temos que aprender, né? Vamos entender, então, o que significa e pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento e iluminação. Submissão ao marido não é ser oprimida pelo marido. Submissão ao marido não significa que você é inferior ao marido. Submissão ao marido não significa que a mulher é fraca, incapaz. Bom, isso é o que não é ser submissa ao marido, e aí a gente já começa desmistificando aqui, né? O reverendo Hernandes diz: o projeto de Deus para o casamento não é a dominação do superior sobre o inferior, mas igualdade sexual com complementaridade. Nós já falamos disso aqui. Homens têm papéis diferentes das mulheres e esses papéis se complementam. Homem e mulher têm o mesmo valor e dignidade diante de Deus, porque Deus criou homem e mulher com o mesmo valor e mesma dignidade. Mas criou meninos para azul, mulheres para rosa. Sinto muito dizer, mas criou. Então, é assim. Verdades. Homens e mulheres se complementam. Os papéis dos homens e mulheres se complementam e graças a Deus por isso. Não é maravilhoso a gente saber que podem se complementar e nós fomos feitas para sermos auxiliadoras, né? Então, o que é a submissão? Submissão é colocar-se voluntariamente sob a autoridade de outra pessoa. Vamos ver como é que nosso Senhor Jesus nos ensina isso? Jesus se submete à vontade do Pai. Mateus 26:39 diz assim: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, o cálice da ira. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é Jesus. Outra vez Jesus diz em João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Deus Pai. Jesus submete ao Pai até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5-8 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãs, todos os cristãos estão submissos a alguém, tanto de Deus quanto da sua palavra. Todos. Cristãos são submissos aos outros cristãos. Por exemplo, pastores são submissos aos líderes espirituais da igreja, talvez um presbitério, conselheiros da igreja. Abigail Dodds, que é uma cristã, professora de estudo bíblico, diz assim: porque estamos em Cristo, participamos da sua humildade, confiança, obediência e de toda a sua postura de submissão. Quando nós estamos em Cristo, nós somos aptas a serem essas pessoas submissas. Efésios 5, as esposas são ordenadas a serem submissas ao marido, assim como ao Senhor. E não apenas as esposas são ordenadas isso, mas ao marido também é ordenado que ele seja submisso à esposa. Vamos lá, se você quiser abrir, Efésios 5, 21 a 24.
Diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, de 21 a 24. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. A submissão ao marido é para as esposas que estão em Cristo. A submissão, então, é uma declaração de fé em Cristo, porque Jesus é um líder perfeito. E se ele está nos dizendo para sermos submissas, é porque ele mesmo está cuidando. E eu quero lembrar, então, que como mulheres mais velhas, tem muitas coisas importantes que elas têm a ensinar para as mulheres mais novas. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, que é uma mulher mais velha, que não se intimide. Muitas vezes as jovens, elas são impetuosas, têm muita sabedoria acadêmica, às vezes são sábias também, claro, mas a mulher mais velha, pela maturidade, já deve ter lido mais a Bíblia, já deve ter pecado e se arrependido, já deve ter aprendido como obedecer, enfim. Então, mulheres mais velhas, não se intimidem para ensinar as mais novas. Mulheres mais novas, abram o seu coração para aprender. Então, a gente viu aqui 6 instruções. Amar o marido e os filhos, serem sensatas, serem puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E Paulo, então, finaliza essas instruções às mulheres com o motivo pelo qual o ensino deve acontecer. Veja aí na sua Bíblia, nós vamos finalizar com esse ponto que está no versículo 5 de Tito 2, versículo 5, a parte B diz assim: a palavra de Deus é honrada, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o motivo porque Paulo diz para as mulheres mais velhas instruírem as jovens casadas. Quando as mulheres mais velhas, então, elas amadurecem no seu caráter, amadurecem, aprendem a doutrina na prática, aplicando a doutrina na vida dela, elas estão aptas para ensinar. Então, elas dão bom testemunho da vida cristã, e isso honra o nome do Senhor, honra a palavra dele. O ensino, então, às mulheres mais jovens, propiciado não apenas com palavras, mas com exemplo da vida da mulher mais velha, é também o motivo para qual Deus é glorificado na vida dessas irmãs. A vida da mulher cristã, então, tem o propósito de honrar a Deus e a sua palavra. Por isso, não erramos quando nós nos aprofundamos e nos deleitamos em conhecermos mais de Cristo. Não erramos. E passamos esse conhecimento, então, de geração a geração, através do ensino, do discipulado, do aconselhamento, honrando a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quero orar com vocês para a gente encerrar. Senhor, nós te damos graças por esse tempo que o Senhor reservou para nós aqui hoje, com tantas instruções significativas para as mulheres, suas filhas, que o Senhor conquistou com o sangue de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essas mulheres que honram o teu nome, que honram a tua palavra com as nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, seja para louvor da glória do seu nome. E nós sabemos, Senhor Jesus, que nós precisamos desesperadamente do Senhor, para que possamos caminhar como essas mulheres que honram e dignificam o seu nome a cada dia, Senhor, nessa caminhada aqui. Ajuda-nos, Senhor, derrama o teu Santo Espírito, ilumina-nos e ajuda-nos a ter essa santa vontade de sermos verdadeiras cristãs, filhas do Altíssimo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Que bênção, quantos desafios, né? Nós temos muita coisa para pensar de hoje para amanhã. Antes da gente fazer os sorteios, que eu sei que vocês amam sorteios, né? Eu quero dar uns avisos, porque depois vocês podem querer ir embora, né? Quando eu terminar os sorteios. Então, eu quero primeiro dar alguns avisos. Reforçando, inclusive, alguns que a gente já deu lá na comunidade, né? Eu mandei um link para cada uma de vocês entrarem numa comunidade, onde nós mandamos alguns avisos lá. Amanhã nós iniciaremos nosso dia com um café da manhã, com um momento de comunhão às 9h30, aqui. Então, todas estão convidadas, né? Vai ser ali no salão anexo, onde teve coffee break do início. Se organizem para chegarem um pouquinho mais cedo e tomarem café aqui conosco, tá bom? O almoço, né, não está incluso. Nós temos um intervalo e vocês podem sair para almoçar. Será 1h45 de intervalo. Aqui, ó, nas proximidades, nas quadras, tem diversos restaurantes. Então, só para reforçar aí que o almoço não está incluso, ok? Nós faremos nossa foto oficial da conferência amanhã, antes do intervalo para o almoço, tá? Então, para você não ficar triste e ficar de fora, espere, não saia mais cedo, espere um pouquinho. Nós temos um berçário ali no fundo, à disposição das mães que precisarem com bebês, tá? Está sendo transmitido todo o conteúdo lá no berçário. E tem apoio lá de troca, né? De tudo que você precisar, micro-ondas, tal, tudo ali. Além disso, né, todas vocês ganharam um kitzinho aí. Espero que tenham gostado do nosso kit. A programação, não sei se todas viram, mas atrás do seu crachá tem uma programação, tá? Se alguém não viu. Então, aí tem a sua programação para que você não se perca aí nos horários. Nós tentamos ser sempre pontuais aqui na igreja em tudo que a gente faz. Esse ano, nós fizemos uma ecobag um pouquinho mais econômica, porque a gente quis caprichar no outro mimo, que é esse livro aqui, do Joel Bick, editora Eden, Como Cultivar Amizades Bíblicas, tá bom? Então, leia, né? Uma bênção, tá? Eu ganhei numa outra conferência, já li. Então, excelente, leia. Aqui nesse marca-página, nós temos aqui um QR Code, que depois você vai ter acesso ao nosso site, é uma aba de feminilidade bíblica, onde vai ter todo o conteúdo das conferências anteriores, inclusive dessa conferência, mas nós não estamos transmitindo ao vivo, tá? Nós vamos colocar à disposição depois. Aí você vai poder rever, compartilhar com as amigas, né, e abençoar outras vidas aí que não puderam estar aqui nesse momento. Nosso bloquinho esse ano, gente, modéstia à parte, ficou lindíssimo, não ficou? E a caneta também tá um charme, né? Espero que vocês tenham gostado da caneta. Lindíssima aí a nossa canetinha, né? E colocamos umas balinhas aí para vocês também, balinha, chiclete, para vocês aproveitarem, tá bom? Bom, dois últimos avisos. Nós temos pouquíssimas camisetas que nós fizemos extra, acho que foram 14 ou 15 que nós fizemos. As camisetas custam R$40, elas estão à disposição lá no hall. Então, se você quiser adquirir uma camiseta, tá bom? Corre, porque nós temos pouquíssimas. E também nós temos, vou reforçar, que a Renata falou, compre se você quiser. Gente, nós não vamos deixar ela voltar para São Paulo com nenhum livro. Ela trouxe 40 e poucas unidades, nós somos 200 mulheres, tá? Então, compre para dar de presente, compre para você. Tá ali, você vai fazer o Pix direto para a Renata. Tá? O valor do livro está com promoção por R$25. O valor dele é R$32, está por R$25. Ok? Então, não deixe de comprar. E meu último aviso é sobre os nossos expositores que nós temos lá no hall. Nós temos a OC Livraria, né, que está com diversos livros lá, na livraria do nosso irmão Osélio. Temos o Legado Reformado, que sempre tem vindo aí com livros e peças lindíssimas, né? Ele tem azulejos lindíssimos, então nós vamos sortear algumas coisas aí dos nossos expositores. E temos docinhos da Carol Ramos, né? Maravilhoso, vamos sortear uns ali também. Amanhã nós teremos também pipocas da Lívia Lucas, que o ano passado quem veio ganhou uma pipoca, né? Então, esse ano ela deu algumas para a gente sortear e alguém vai estar ali também vendendo as pipoquinhas dela. Não entendi.